Bem-vindos ao canal do Rabino Dor Leon Matar, Saindo da Matrix. Você pode estar comprando os livros do Rabino no nosso site www.rabinodor.com.br, O Segredo da Prosperidade Judaica, O Segredo da Mentalidade Judaica e Os Segredos da Cabala para seus negócios. Não perca já, se inscreva aqui embaixo, já compartilhe esse vídeo para mais pessoas saírem da Matrix. Mais um programa nas portas de Roma. E hoje estou de novo aqui com o Dor. Né? Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui com vocês de novo e quando precisa. E assim, eu estava até conversando com o Dor sobre isso. É muito interessante porque são duas experiências. Né? O Dor é judeu, ele sempre esteve dentro do judaísmo. E no nosso caso a gente saiu do cristianismo, do messianismo. Né? Eu estou num processo de conversão ao judaísmo. Né? E são duas experiências diferentes, mas que se encontram no final dos conceitos da Torá. Né? Mas hoje eu queria falar sobre algo, eu vou começar falando sobre a questão de como eu comecei a entender que havia algo errado ali. Porque eu li o Novo Testamento, estudei, li várias vezes, mas eu comecei a ver que havia muita contradição. Por exemplo, a ressurreição. Cada livro fala um fato que o outro discorda, e assim por diante. Então havia muitas contradições. E a gente começa a entender que aquele Yeshua, aquele Jesus do Novo Testamento, aquele personagem com toda aquela história, na verdade ele não existe. Ali é uma coxa de retalhos de vários personagens, inclusive um personagem que é chamado Yeshua, que viveu em outro tempo, não naquele tempo que é relatado no Novo Testamento. Então, o Novo Testamento, na verdade, pegou história de várias pessoas e montou uma história. Obviamente, Roma tinha o poder, né, para controlar todos os historiadores da época, e aquela história contada passou como uma história real. Então, uma história, mesmo que seja falsa, será contada muitas vezes e ouvida por muitas pessoas, com o tempo ela é vista como uma verdade, ninguém vai questionar. Então eu queria falar um pouco sobre isso, essa montagem dessa história, mas eu queria repetir algo, talvez você, não sei se você entendeu bem. A história do Novo Testamento sobre Yeshua, Jesus, aquele personagem, aquela história do nascimento, da morte, gente, isso é uma montagem. Aquele personagem, do jeito que ele é relatado no Novo Testamento, ele não existe. Ali tem parte da história de um homem chamado Yeshua, de um judeu. Ali tem parte da história de mitos, da mitologia das religiões pagãs, das nações. E eu queria até aproveitar que o Dor está conosco hoje, falar um pouco sobre isso, Dor. Né, o personagem judaico que foi usado e também a mitologia, né? Que tem semelhanças impressionantes. Eu já vi uma vez você falando sobre isso, achei muito interessante. Eu gosto de falar que o Novo Testamento é uma ficção não científica. Uma ficção não científica. Ficção não científica. Porque, na verdade, se você vai estudar a história, porque o Novo Testamento não é livro histórico. É livro de religião, de ensinar história. É a história do cristianismo, ou pregar. Mas da história, em H, não tem nenhum fato histórico que comprova os acontecimentos do Novo Testamento. Hoje nós temos relatos de mais de 20 historiadores não judeus, gregos, romanos, persas. Nenhum deles, inclusive Joséfos Flávios, não relatam nada sobre essa figura do Novo Testamento. Aí a pessoa vai falar, não, mas Joséfos Flávios tem relatos, sim. São totalmente falsificados. É muito fácil provar a falsificação, porque essa falsificação só aparece na edição cristã. Segundo, para relatar sobre o Mashiach,
é muito pouco parente o Herodes, que é o rei perverso conforme o cristianismo. Lá o Joséphus Flávio ele relata páginas e páginas sobre Herodes. É sobre Jesus, o Mashiach, o rei dos judeus, nenhuma página. Então, uma coisa não bate, não cai na real. Segundo, quando você vai começar a estudar, e essa você pode achar qualquer livro de história, qualquer faculdade de história, sobre mitologias da antiguidade. Aí você vai ter os persas, você vai ter até os egípcios, ok? Você vai ter os romanos, sempre tinha duas forças. Força do bem e força do mal. Sempre estavam em guerra. Algo que no judaísmo não é bem assim. Nós não temos essa guerra do bem e do mal. Okay? Com certeza nós temos duas forças que lutam um contra o outro. Segundo, você vai começar a ver as figuras, okay, dessas religiões pagãs, e você vai ver que sempre se trata sobre Deus do bem, que gerou um filho, semideus, sempre o Deus do bem, com uma virgem, repetido, sempre virgem. E esse semideus, o filho da virgem, ele vai espalhar amor e paz, vai ter discípulos, e no final, depois eu vou falar os nomes, ele acaba morto, crucificado. A mesma história. Ressuscita no terceiro dia e sobe para os céus. Se você não sabe, procure aprender sobre Diónisos, Zeus, da Grécia, sobre Mitra, do mitraísmo, depois uma coisa interessante, eu vou falar sobre isso, sobre Krishna. Olha que Krishna é interessante. Krishna, Cristo, que não por acaso, nada por acaso, ok? Apesar que os dois são conceitos diferentes, mas o nome é a mesma, a história é igual, ok? Fizeram milagres, todos, alimentaram a multidão, pregaram em massas, a história sempre, só que o quê? Nenhum deles tem fatos históricos, desistiram. São os livros religiosos. São mitologias, né? Exatamente. Mas fatos históricos, como eu posso falar para você, do rei David, eu tenho o túmulo. Dos patriarcas, eu sei onde que estão enterrados. O templo, eu sei onde que estava. Onde que atravessaram o mar, eu posso te mostrar. Exato. O ponto que entraram e o ponto que saíram. É interessante, Dó, e para vocês que estão assistindo, é como se eles tivessem, né, pegado a história de um judeu, depois a gente fala sobre a questão do Yeshua, sem compromisso se ele viveu antes ou depois, não existe essa coisa de data. E eles juntaram com uma história da mitologia que as nações já estavam acostumadas para se tornar uma religião que as pessoas, sem notar, elas acolhessem bem, porque já estava no inconsciente delas, ou seja, já fazia parte da cultura delas. Aquele homem, aquele semideus, que nasce de um Deus do bem e que é nascido de uma virgem, que é crucificado, ou seja, isso já estava, né, meio que no inconsciente coletivo das pessoas. Exatamente. Então, era fácil, só mudava os nomes. E aí tem a história do Yeshua, aí eles falam, não, mas o Yeshua é numa data diferente. Gente, a criação do Novo Testamento não tem compromisso. Mas assim você vai ver, essa é uma coisa interessante. Se você vai estudar, pegar a cronologia do tempo, você vai ver que as impérios da antiguidade sempre tinham a mesma história, só que nome diferente. Começou com o Egito, ok? Depois foi para a Babilônia, o Persos, que aí virou o mitraísmo e tudo. Aí depois os gregos, os romanos, que a mesma história. Exato. Só mudou os nomes de acordo com quem a império da época. Entendi. E a questão do Yeshua é isso, né? O Yeshua, ele tem a história sobre ele, inclusive no Talmud, e ele é o personagem que é retirado para montar tudo, não é isso? Exatamente. Só que numa data diferente, porque não há compromisso no Novo Testamento com a data,
Não com a data, não com os fatos também. E nem com os fatos. Então, mas é esse personagem que é tirado para servir de modelo e modificado a história dele. Porque acontece, né? Que se você estuda a história, você vê que a Roma enfrentou um problema muito grande na época. Muitas pessoas da Império Romana se apegaram com o judaísmo. Era um fenômeno. Um fenômeno até que alguns imperadores se converteram. Falando alguns porque já temos, depois eu falo também os nomes, mas alguns imperadores era um perigo para a Império Romana que aquele povo dominado da Judeia de repente está virando um poder religioso em Roma. Exato. Então como que então vou salvar esse apelo para o judaísmo, mas manter a Roma unida? Muito simples. Vamos pegar a nossa história da mitologia, vamos fantasiar isso em judaísmo, vamos falar para os romanos, vocês não precisam seguir o judaísmo, mas vocês podem ser judeus. Exatamente. Entendeu a jogada? Foi isso que fizeram. É criar um pseudo-judaísmo, já que não se pode lutar contra o judaísmo, cria um judaísmo fake. Exatamente. Fake judaísmo. Exatamente isso. O que agora, você não aceita, vai ser morto. Sabe, o papo não mudou. E pega a história desse personagem, então. Ele e muda a história dele. Só adaptou. Gente, é como se, digamos, um personagem hoje da história, seja qual for, ele tem uma história, ele tem uma jornada na vida dele. Depois de alguns anos, digamos, esse país é tomado por um outro reino, pega uma história dessa pessoa, pega alguns fatos semelhantes à história dele e cria uma outra história. Ora, se você não tem ninguém para contestar, se você nunca o conheceu, e esse reino que chegou, ele domina a informação, essa história vai se perpetuar nas gerações e você nunca vai saber a verdadeira história dessa pessoa. Foi o que aconteceu. O que o cristianismo contou, para que isso fosse bem sucedido, é que nas gerações seguintes ninguém sabia o que era judaísmo. Né? O povo judeu foi muito perseguido, né? Os rabinos, os sábios, não divulgavam às nações mais a sua fé, o ensino da Torá. E aí, como ninguém sabia o que era judaísmo, as pessoas achavam que aquele pseudo-judaísmo era o verdadeiro judaísmo. Aí surgiu aquelas ideias, o novo Israel, né? Agora o judeu foi a nova aliança, o judeu foi rejeitado, exatamente. E agora a substituição. Então foi toda uma jogada, na verdade. Depois até o Rafael vai explicar sobre os flavianos. Sim, e como mas eles também é importante que essa jogada não aconteceu à noite por dia. É um processo, na verdade, alguns centenas de anos, até o Conselho de Nicéia, que afirmou aquilo. A partir daí, já ficou uma coisa tão à parte do judaísmo, mas as pessoas não sabiam mais o que é judaísmo. É interessante, né, Edó? Porque eles fizeram duas coisas. Proteger, entre aspas, os romanos da conversão ao judaísmo, exatamente, criando um pseudo-judaísmo, e ao mesmo tempo usando isso, na época, como arma contra o judaísmo. Porque, já que eu não posso destruí-los, eu vou criar um vírus no sistema. Eu vou criar um pseudo-judaísmo. Não, imagina isso. O maior medo dos romanos... Os romanos estudavam, eles sabiam, eles não eram burros, eram muito sábios. O que era onça na garganta deles, aquela profecia que vai vir um Mashiach que vai destruir a Roma. Como que a gente vai fazer então? É muito simples. Vamos fazer o nosso Mashiach, que vai ser pró-Roma, dar para César o que é do César, que é totalmente oposto ao ponto de vista judaica. Exatamente. Okay? Mas, ao mesmo tempo, vamos pegar o Mashiach judaico e vamos fazer ele o anticristo. Exatamente. Entendeu a jogada? Então, isso tudo é possível. Agora, você não aceita... Não, é interessante, Doc, que a criação do Yeshua, Jesus, é o Messias dos sonhos de Roma. Sim. Não é verdade? Sim. É o Messias pacífico,
dá o outro lado do rosto, não é verdade? Não é general, não é exato, guerreiro. E tem aquela simpatia pelo centurião romano, né? Dá a César o que é de César. Gente, isso foi uma grande jogada e virou uma religião universal, como a gente sabe, mas hoje, graças a Deus, não só a gente, mas muita gente está acordando. Porque o Eterno deu a Torá. Eu falo assim, gente, o que é a Torá? A Torá é o pensamento do Eterno, é a vontade do Eterno, é o livro do Eterno. Né? Assim, o Eterno ditou a Torá para Moshe. Moshe escreveu, mas é o livro do Eterno, não é isso, Dó? O mais fenomenal de todos, que a Torá que Moisés escreveu no Monte Sinai é a mesma que a gente lê hoje. Exatamente. Não mudou em mais de 3.000 anos, não mudou nem a vírgula. Exatamente. Agora eu vou te fazer a pergunta, quantas versões do Novo Testamento de cristianismo tem? Exato. E cada uma diferente da outra. Cada uma, ela briga com outra que é a verdadeira. Exatamente. Gente, o tempo está esgotando, nós estamos finalizando esse programa Nas Portas de Roma e você já está convidado para os próximos. Olá pessoal, eu sou o Rabino Dor Natan, vocês são bem-vindos para meu novo canal no YouTube. Já se inscrevem, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo que nós vamos colocar. Todos os dias um novo vídeo no canal. Vejo vocês lá.